Aleluia! Boa noite a todos. Obrigado, meu amado Lucas. Obrigado por nos receber nesta hora, na sua casa, no aconchego do seu lar, nesse momento que estamos vencendo através da comunhão online. Eu quero convidar você, sem delongas, a abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 32. Nós iremos ler juntos, então acompanhe aí na sua Bíblia. Pela manhã nós celebramos o Domingo de Ramos. Se você não pôde estar conosco, a mensagem da manhã, todo o culto já está disponível para você. Não deixe de assistir. E agora o nosso convite é para chegarmos mais próximo do fim da vida de Jesus. E nós vamos ler então Marcos 14, no verso 32, que diz: Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui, enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. Ele lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: Você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Oremos uma vez mais. Senhor, continue conosco, em cada lar, aqui, neste local onde juntos ministraremos também a sua palavra. Visite-nos, transforme-nos, encontre-nos em nossas necessidades, para que continuemos o crescimento como discípulos do Senhor. É no nome dele que oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Para alguns dos seus discípulos, o pedido de Jesus foi: esperem. Para os mais íntimos, o convite foi: venham, vigiem e orem comigo. Para todos nós, a mensagem é clara. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual a lição? Vejamos. Após a ceia, Jesus se dirigiu com seus discípulos para aquele local conhecido de Jesus, chamado Getsemanim. Getsemanim significa a prensa do óleo, o jardim do Getsemane. Era um lugar que Jesus visitava regularmente com os seus discípulos. Um lugar conhecido, mas que naquela noite, após a celebração da última Páscoa, após a lembrança do fim da escravidão, quando Jesus havia expandido aquele conceito celebrado, éramos escravos e não somos mais. Quando Jesus adicionou o memorial do sangue e do corpo, do vinho e do pão, aquele pré-anúncio de sua morte que não foi totalmente compreendido pelos seus discípulos, eles simplesmente ouviram o mestre. A cena só fez sentido depois. E a cena continua a fazer sentido quando
Cristãos em todo o globo celebram o memorial, a ceia do Senhor, mas naquele momento não houve esta internalização profunda, porque na cabeça dos discípulos a celebração era o que Deus havia feito no Egito. Jesus então, sabedor sim do que iria acontecer nas próximas horas, foi em busca de forças. Ele foi em busca de forças, pois o sofrimento, a paixão iria iniciar naquela quinta-feira. Diante de qualquer desconforto a ser enfrentado, nós sofremos por antecipação. Esse desconforto pode ser uma conversa difícil, pode ser um telefonema que eu não esperava, pode ser o encarar de uma cirurgia, o resultado de um exame, um emprego perdido, diante de contrair o coronavírus e não saber o que vai acontecer. Muita gente já tem sofrido por antecipação a algo que nem aconteceu e talvez não aconteça com você. Nós sofremos por antecipação diante do que nós não gostaríamos de enfrentar. E nós todos conhecemos este sentimento, ele é parte da nossa natureza humana. Agora, imagine o Senhor Jesus, diante dos eventos que aconteceriam naquela noite, no dia seguinte. Eventos que, por mais que ele tentasse explicar para os seus discípulos, ele já havia tentado anteriormente, e os discípulos renegaram: não, Senhor, isso não vai acontecer, e se porventura alguma coisa acontecer com o Senhor, nós estaremos aqui para ajudá-lo, para defendê-lo. Eles não entendiam. Então Jesus estava no modo solitário, diante da vida que restava, e diante da morte garantida, Jesus toma uma decisão. E a decisão foi de orar. Eu pergunto, o que nós faríamos se soubéssemos que iríamos morrer numa cruz amanhã? O que faríamos? Qual seria o nosso último desejo ou ação? Tente imaginar e discutir e refletir com você mesmo sobre essas questões. Nós precisamos, meus irmãos, viver de uma forma que, se recebermos a notícia que iremos morrer, nada precisaria ser mudado. Precisamos viver de uma forma tão consciente que, se essa notícia chegasse, como um dia eu fiz numa pregação, dizendo para a congregação: se você soubesse que viveria somente 7 dias, uma semana, o que você faria? E eu confesso que eu fiquei bem alarmado com todas as respostas que eu obtive. Eu ouvi pessoas dizendo: pastor, se eu tivesse só 7 semanas, eu ia passar meu cartão de crédito, ia comprar tudo que eu tenho vontade e não comprei até agora, porque afinal a conta ia ficar aí, então eu ia gastar. Outros: eu iria viajar, eu iria para algum lugar para curtir aquele lugar que eu amo, eu iria para a praia, eu iria para o campo. Outros, respostas mais fortes: eu iria tentar desfrutar do prazer que eu ainda não tive, já que a saideira. Outros poucos: mas pastor, eu acho que eu iria pedir perdão pelos meus pecados. Diante da morte, Jesus decidiu orar. Por que orar? Por que gastar esse tempo orando, se ele sabia que nada iria mudar? Se ele sabia que a história, a missão já estava escrita. Ele mesmo já havia dito isso na conversa com Nicodemos. Deus amou, Deus deu. E esse unigênito filho tem uma missão, e essa missão ninguém pode entrar no lugar. Então, por que ele ora, se ele sabe que não há uma resposta diferente daquilo que estava escrito para ele cumprir? E a resposta é porque a oração é uma comunicação, um diálogo que nutre a alma de quem ora.
Porque a oração é um canal para o Espírito Santo se manifestar, nos enchendo com o seu poder. Por isso que Jesus fazia isso o tempo inteiro. Ele saía para orar, ele subia ao monte para orar, ele começou o seu ministério indo para o deserto para jejuar e orar. Oração era parte da vida de Jesus, mas nos chama a atenção perceber que nos seus últimos momentos, antes de toda a dor, a decisão dele é uma vez mais orar, mesmo quando sabe que não haverá respostas. A oração é um canal então para esse Espírito mexer com a gente. E quando então você começa a descobrir esse caminho da oração, principalmente diante da dor, quando você ora a seco, quando dói, quando as palavras são amargas, doloridas, mas que de repente, ao orar, ao expressar para Deus aquela angústia, uma paz começa a brotar de dentro da gente, começa a ser manifestado, aí que você começa a entender o que é uma oração que fala ao coração de Deus, que expressa aquilo que sentimos. Sim, clamar a Deus faz bem para a alma, como cantamos. Falar com Deus, sim, satisfaz o nosso coração. Jesus, na prensa do óleo, no Getsemane, foi espremido ao ponto de suar gotas de sangue. Lucas nos relatou, ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Ouça a oração de Jesus em Lucas 22, 41. Pai, se queres, afaste de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Lucas adiciona uma informação linda, ela diz que apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Este Jesus que sabia que não teria resposta, ele ora ainda com mais força. E quando então acontece essa intensidade, o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando ele se levantou da oração, continua Lucas, voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, e Lucas vai dar também um outro fator importante das emoções dos discípulos. Eles estavam dormindo, segundo Lucas, porque eles estavam dominados, não pelo cansaço, não porque seus olhos estavam pesados, mas Lucas nos diz, eles estavam dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou o mestre. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Olha, a advertência de Jesus diz o seguinte, que a tristeza pode nos dominar. Nesse momento de coronavírus, tem muita gente deixando a tristeza dominar as emoções. Uma tristeza que não dá espaço para esperança. Uma tristeza que fica focada só naquilo que não tenho e naquilo que não posso fazer. Escute as palavras do Senhor, a tristeza pode te dominar, então levante-se e ore para que você não caia em tentação. A tristeza pode e deve ser combatida com oração. E a oração nos protegerá, ela nos ajudará a enfrentar as tentações e desafios deste dia e dessa época. Pois a oração é um esconderijo, um escape, um divã, um conforto. A oração é vida, é um ritmo, é um contato, é um choro, um grito. A oração é palha, combustível para o Espírito queimar com o seu fogo. A oração em toda a história da igreja sempre foi o início de um incêndio e de um avivamento, uma prensa para o melhor e mais puro óleo ser derramado e produzido. A oração é poder. Mas em contrapartida, a carne é fraca. A carne é negociadora. A carne, ela nos tenta convencer de que ela é mais forte do que os resultados da oração. É comum ouvir, eu já orei e Deus não respondeu, então não oro mais.
Eu não consigo orar mais porque eu não creio que Deus vá ouvir. São constatações mediadas pelo tempo que alguém gastou em oração, determinando assim que aquele tempo foi o tempo que eu permiti a Deus responder. E se Deus então não atendeu no tempo que eu permiti, eu anulo a oração. E nós não podemos fazer isso. Essa é a negociação da nossa carne, na nossa mente, que tenta falar acima daquilo que rege a nossa vida, que rege a vida do justo, que é a vida não naquilo que ele tem, mas naquilo que ele crê, que é a vida de fé. A carne então tenta nos cegar, ela produz pensamentos desnorteadores, a fim de que achemos que as respostas para as horas e circunstâncias não possam ser atendidas, resolvidas pela oração. E a palavra vai dizer o contrário. Tiago escreveu: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos. Tiago está nos dizendo: gente como eu e você ora e milagres acontecem. Nós precisamos rever o que a oração pode em seus efeitos. Nós precisamos voltar para a palavra e buscar esta oração que tem efeito. Não simplesmente a minha fala, mas aquela que tem expectativa e antecipação de que o Senhor fará grandes coisas. Paulo escreveu aos Colossenses: dediquem-se à oração, estejam alertos e sejam agradecidos. Desde o início da história da fé, você vai ver lá Abraão, que orou e esperou por 25 anos, aquilo que ele entendia que era a vontade de Deus para ele. Seu filho Isaac orou 20 anos, Jacó orou a vida inteira, Jesus na última ceia fez longas orações. Ele incluiu inclusive eu e você naquela última Páscoa, quando ele orou por seus discípulos presentes e por aqueles que seriam discípulos no futuro. Jesus intercedeu por nós. Caramba, uma oração que ecoa há quase 2000 anos na história e que vai continuar ecoando até a sua volta. Porque oração é o caminho para viver. Oração deve ser as nossas últimas palavras antes de morrer. Oração é vida de quem crê. Jesus no Getsêmani nos deixou então um tremendo ensino, que é a resposta para os meus e os seus dramas sobre orar ou não orar. Pois a desistência de orar pode acontecer quando Deus ainda não respondeu, ou quando ele demora. Ou como Jesus viveu, quando não vai mudar o rumo dos acontecimentos. Mas a oração, mesmo nessas horas, ela sempre será o caminho para o fortalecimento que me manterá em pé, na luta, no combate. A oração sempre será o formato que vai me dar forças para esperar até receber, ou força quando eu receber e ouvir de Deus aquilo que eu não gosto de ouvir. Principalmente quando ele diz, como disse para Paulo: a minha graça te basta, eu não vou dar o que você quer. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoará nas suas fraquezas. Assim como foi com Jesus na prensa do óleo, assim como nesta pandemia nós precisamos e podemos desenvolver uma vida de oração como nunca tivemos antes, porque o ambiente que estamos vivendo é propício para esse desenvolvimento. E eu quero então te ajudar de maneira prática. Como? Como eu faço isso? Primeiro, anote, escreva e viva. Como eu vou então desenvolver a minha vida de oração nessa pandemia? Primeiro, olhe para a sua agenda e marque encontros com Deus.
Sim, eu e você podemos orar o dia inteiro, eu posso conversar com Deus o tempo todo, mas eu quero te encorajar a separar momentos específicos para além de você falar, e é aqui que está a chave do negócio. Além de você falar, agende um tempo onde você pode ouvir as suas vozes interiores, onde você possa ouvir os seus medos. A oração tem que permitir esse diálogo também comigo mesmo. Não ligue o piloto automático e comece a dizer, Senhor, ora por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Não, não, não. Nesse momento de pandemia, respire e escute os seus pensamentos. Expresse os seus medos, expresse as suas angústias, expresse o seu conflito de se acontecer isso, se acontecer aquilo, se acontecer com o meu emprego, se acontecer com a minha família, se alguém da minha família pegar o vírus. Vai pondo tudo isso para fora e escute. E depois de escutar a tudo, lance aos pés do Senhor. Essa oração é a oração consciente de quem dá espaço, de quem respira para falar com Deus. E nesses momentos você cumpre o que é o verbo orar, que é um verbo reflexivo. Eu oro refletindo, eu oro e penso, eu oro e soluciono, eu oro e percebo que nada posso fazer a não ser entregar nas mãos de Deus. A nossa oração, ela precisa evoluir, meus irmãos. A nossa oração precisa ter espaço para essa evolução, para falar, mas para ouvir o que o nosso coração está ali, com a efervescência dos dramas que vivemos, principalmente nessa época. Então, marque encontro com Deus na sua agenda e dê tempo para tudo isso acontecer. Segundo, especialmente nesta semana, lembrando do Getsemane, peça ao Senhor que cumpra aquilo que a palavra dele nos diz. Nesse processo de te levar e me levar para uma oração mais intensa, Romanos capítulo 8, 26 diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois, Paulo é bem sincero, não sabemos como orar. Paulo não tem problema de dizer isso. Dizer que a nossa oração é falha, problemática, sem respiração, sem pausa, sem audição, sem nada. Ele fala, nós não sabemos mesmo como orar. Mas o próprio Espírito, escreveu o apóstolo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aleluia! Você quer viver isso? Você quer deixar o Espírito tomar os seus lábios? O Espírito dirigir a sua oração? Sair do natural para o sobrenatural bíblico? Falar, Senhor, que o teu Espírito tome os meus lábios, a minha mente, o meu coração, e que aconteça essa descrição de Paulo, que esses gemidos inexprimíveis, não compreendidos, difícil de interpretá-los, e às vezes sem interpretação alguma para nós, mas gemidos que falarão, pois eles expressam uma intercessão de acordo com a vontade de Deus. Paulo está dizendo, o Espírito Santo ora por aquilo que você precisa e nem sabe que precisa. Mas ele nos deixa a condição de vivermos essa intensidade. Se você se abrir para isso, você vai perceber que vai ter momentos que a sua oração vai ser um choro contínuo. Vai ter momentos que a sua oração vai ser somente Jesus, 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 e no repetir o nome de Jesus, parece que tudo começa a fazer sentido. Se você se abrir para o Deus que você chama de Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a sua oração não vai ser o mesmo beabá, a mesma fala de sempre. E o Senhor certamente quer renovar a nossa oração nesta estação que estamos vivendo, quando os nossos olhos estão mais sensíveis aos céus. Terceiro,
Adquira nesta quarentena e também quaresma o hábito da oração de maneira mais disciplinada e intensa. E aqui eu tenho uma proposta fácil de você entender. Se a tua preocupação com os desdobramentos dessa pandemia começarem a te sufocar, ou talvez já estejam te sufocando, prefira a oração ao invés das incontáveis atualizações das notícias. Faz um pacto com você mesmo. Olha, se cada notícia que eu ver, eu vou dedicar o mesmo tempo de joelhos com o Senhor. Cada vez que eu ficar só simplesmente reproduzindo aquilo que escuto e falando com as outras pessoas, e espalhando por aí, e manda notícia, e manda vídeo, e manda isso, e manda aquilo, tá uma loucura esse negócio. Pare, silencie, fale, eu vou usar esse tempo para clamar. Eu te garanto, vai ser mais produtivo, mais eficaz, e vai alimentar a sua alma, e vai te ajudar a desenvolver oração como hábito. Você e eu temos hora para comer, hora para tomar banho, hora para ficar nas redes sociais, hora para postar, hora para pagar conta, hora para trabalhar, hora para tudo. E temos deixado a hora da oração para algum momento, se sobrar tempo. Se o meu cansaço não me engolir, e eu começar a oração na noite e terminar com amém somente pela manhã. Minha terceira sugestão é: adquira nesta quaresma o hábito disciplinado de oração. E a paz do Senhor e a fé adquirida e esse renovo que a oração produz te manterá equilibrado para enfrentar os desafios que não conhecemos, que são vindouros, que estão aí batendo a porta. A prensa do óleo somente extrairá o melhor de nós se imitarmos o Senhor em nossos Getsêmanes pessoais, em nossas casas, seja na oração silenciosa, seja no grito por socorro, seja nos gemidos inexprimíveis, seja como for, a cada hora, a cada dia, seja junto com quem mora comigo, seja sozinho, não importa. A prensa do óleo somente extrairá o melhor se colocarmos este tempo diante de nós. E o Pai certamente que nos vê em secreto, assim como consolou e fortaleceu Jesus lá em Getsemanim, lá no Getsemane, assim como enviou seu anjo, Ele também nos consolará, Ele também nos trará paz, Ele também nos recompensará. Pensando em Jesus, desenvolva a sua intimidade e intensidade de oração nesta quarentena, nesta quaresma. Oremos. Senhor, nós confessamos a Ti que oramos menos do que deveríamos. Nós confessamos a Ti o nosso desejo de orar mais, de silenciar a nossa alma, de desenvolver essa intimidade que se torne uma grande dependência, de falar, de escutar, de expressar, de dar tempo para ouvir as nossas vozes interiores. E no final de ouvir, dialogar, fazer aquilo que o Senhor fez. Senhor, eu te peço isso ou aquilo, mas digo que seja feita a tua vontade. Pai, eu oro também que a gente acrescente nesse período que vivemos uma intensidade bíblica paulina, como aqui diz o apóstolo. Um alinhamento com o Espírito, com esses gemidos inexprimíveis. O Teu Espírito intercede por nós. Ajude-nos a viver este sobrenatural da oração.
Cada um na sua individualidade, cada um na sua busca. Coloque-nos sede, vontade de sentir o toque, o vento, o ar em movimento, a tua presença quase que palpável, que enche a nossa alma, que nos leva às emoções, que a nossa oração não seja uma fala fria e solitária, mas que ela seja um diálogo aquecido pelo poder do Senhor. Ajude-nos a não sermos vencidos pela negociação que a carne que é fraca produz em nós. Essa carne que nos faz querer acreditar que é melhor procrastinar, ore depois, ore amanhã, ore outro dia, ore outra hora. Não, Senhor, ajude-nos a dizer, eu tenho um encontro com Deus. Assim como eu como, assim como eu vivo, assim como eu trabalho. Ajude-nos a marcar estes encontros e disciplinadamente crescer como um gesto de amor e dependência. Senhor, os dias são maus, os dias são difíceis, não sabemos as próximas más notícias que enfrentaremos nesta semana, mas nós queremos repetir o que Jesus fez no Getsemane. Que sejam os nossos bons ou maus momentos, que sejam os momentos dos grandes enfrentamentos e os momentos dos grandes sorrisos, sempre acompanhados de oração. Eu não tenho dúvida, Senhor, que se nós aprendermos a orar ainda mais, porque como Paulo disse, nós não sabemos, mas se aprendermos a orar ainda mais, certamente o Senhor muito mais irá fazer em nós e no teu povo. Então que esse desenvolvimento aconteça nesta hora, na tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos nesse momento celebrar a ceia do Senhor, e você que está aí com os elementos na sua casa, que preparou o suco, o vinho e o pão, é o momento que nós iremos fazer aquilo que a igreja primitiva fazia, celebrando a ceia em suas casas. É um momento lindo, singelo. Pela manhã aconteceu assim e agora da mesma forma. Então eu quero te convidar, abra sua Bíblia antes de nós participarmos da ceia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. E nós vamos ler, deixe essa palavra sair aí das páginas para os seus olhos e encher o seu coração. Diz assim Paulo: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, sempre vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Em espírito, em unidade com todos que estão em suas casas nesta hora, celebrando este momento, nós iremos cantar uma canção. Mantenha o seu coração aberto para aquilo que o Espírito irá continuar a falar no seu coração, aquilo que Ele está ministrando para você. Visualize os momentos que você recebia a ceia aqui na igreja. Relembre esses momentos como um ato invocatório, dizendo: Senhor, nós sabemos que o Senhor irá nos trazer de volta todos juntos como comunidade, como igreja de Cristo. Faz desse momento um momento de um coração contrito, que busca, que ouve. Receba essa canção, essa ministração.
foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, ele tudo por mim suportou, carregou minha cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio. Até que eu possa descansar, salvo além do rio. Cante com a gente. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre
pegue nesse momento o pão e o cálice. Nós faremos o mesmo aqui. Aleluia. Eu convido você para repetir juntamente comigo aí na sua casa a oração que Jesus nos ensinou. Oremos como Jesus nos instruiu, deixando essa fórmula, esse modelo para falarmos com o Pai. Oremos todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Senhor, aqui estão estes elementos, o pão e o cálice. Que sejam eles remédio para nossa alma. Que sejam eles, Senhor, elementos que saciem a nossa sede. Que sejam eles, Senhor, esse gesto simbólico e singelo que faz aqueles que confessam o entendimento de que sim, Jesus sofreu, Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou e Ele vivo está, e um dia estaremos com Ele, declarando a sua vitória, Senhor, e dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. É que celebramos este memorial. Amém e amém. Comamos do pão e bebamos do cálice. Que assim seja.
na sua vida, na sua busca, nesta semana onde oração irá guiar os nossos passos e nós expandiremos essa